Olá pessoal, sou o El Silva. Hoje eu vim fazer uma análise de um filme super bacana. Se você não assistiu, você deveria assistir. É um filme que abrange diversidade de problemas, de situações. Ele abrange a questão da venda, da argumentação e até mesmo da política. Se você é do marketing, da área de comunicação, deveria assistir esse filme, é muito bom. O nome do filme é Obrigado por Fumar. O filme fala da história de um representante das empresas de tabaco que vai a público para representar todas as empresas que vendem esse tipo de produto. I have a bachelor's in kicking butt and taking names. I get paid to talk. Então, ele passa por diversas situações. Muitas vezes ele precisa ir em programas de TV, em entrevistas, para poder desfazer o que as pessoas falam contra a venda desse produto. It's in our best interest to keep Robin alive and smoking. O personagem é um cara muito carismático. Ele consegue vender qualquer coisa. Por exemplo, na primeira cena do filme, ele está num programa de TV, onde está lá os protetores da saúde, né? Pessoas que estão lá para proteger a saúde das pessoas, condenando o uso do produto, do cigarro. E colocam também uma criança, um adolescente com câncer que foi gerado por causa do uso do cigarro. Então ele consegue fazer com que haja uma reviravolta nesse programa, onde no final ele acaba ficando amigo do adolescente que está com câncer. Consegue criar toda uma reviravolta. É muito interessante. What happens when you're wrong? See, Joey, that's the beauty of argument. Because if you argue correctly, you're never wrong. O filme ele traz algumas lições para quem é vendedor. Por exemplo, quando você quer convencer alguém, você não negocia, você argumenta. Então, se você tiver uma boa argumentação, não precisa estar negociando. A pessoa vai lhe trazer sempre contrapontos e vai trazer algumas objeções. E você vai conseguir quebrar todas essas objeções se você tiver argumentos suficientes. Quando ele quer levar o filho dele, por ele ser separado, ele não consegue convencer a ex-mulher a levar o filho para viajar. Mas o filho consegue convencer a mãe argumentando. E ele pergunta ao filho: como você convenceu? Não negociei, eu argumentei. Ele diz. Então traz essa lição também. Traz uma diversidade de problemas no filme. Ele consegue passar por diversas situações. O interessante no filme é que o personagem é um cara muito confiante. Então tudo que ele fala as pessoas já agregam. E isso o cérebro ele capta. Quando você tem confiança, você fala com autoridade, as pessoas acreditam mais no que você fala, mesmo que não seja verdade. Então, por mais que ele tentasse dizer que o cigarro não era tão perigoso, com tanta autoridade que ele tinha, com tanta confiança que ele falava, ele conseguia persuadir as pessoas. Outra estratégia era um clube que eles tinham chamado Esquadrão da Morte, que era composto por uma representante de venda de produtos alcoólicos, um representante de vendas de armas, e eles se intitulavam Esquadrão da Morte. Então eles trocavam ideias para saber quem era que estava sendo mais falado nas mídias e como eles poderiam reverter as situações através dessas polêmicas, produtos polêmicos. E eles tentavam criar argumentos e estratégias para poder reverter a situação e persuadir as pessoas o máximo possível. Mas o ponto que eu quero falar aqui, o livro A Lógica do Consumo, ele fala de um tema muito importante. O autor ele começa com uma pesquisa que ele fez, começa a relatar uma pesquisa que ele fez sobre o uso do tabaco, o uso do cigarro. Ele pega alguns fumantes pelo mundo, cria uma pesquisa, envolve várias pessoas que fumam e faz primeiramente um questionário para que as pessoas respondam sobre o uso do cigarro, se ela fuma muito, como ela se considera um fumante, se é fumante social, um fumante passivo, fumante viciado, enfim. Ele faz esse questionário para que as pessoas respondam. No entanto, algumas perguntas que são respondidas pelos fumantes têm uma reviravolta na pesquisa da neuroimagem. No entanto, o livro A Lógica do Consumo ele fala sobre um pouco essa questão do uso do cigarro. No filme tem um senador que ele quer criar um emblema para colocar em todas as embalagens do cigarro para que as pessoas
tenham a conscientização para não fumar. No entanto, o livro A Lógica do Consumo, ele fala justamente sobre essa questão. No primeiro capítulo, o autor ele fala de uma pesquisa que ele fez agregando vários fumantes para poder estudar o cérebro dessas pessoas através de neuroimagem, através do aparelho de ressonância magnética funcional. Esse aparelho, ele mede a quantidade de sangue oxigenado no nosso cérebro. Então, ele identifica com precisão até uma área de apenas 1 milímetro. Se aquela área está sendo estimulada, o sangue vai oxigenar mais forte nessa região do cérebro. Então, as pessoas que são pesquisadas, elas vão passar por um processo de questionamento, o mesmo questionamento que foi feito anteriormente por escrito, eles vão passar por esses questionamentos, só que agora sendo feita uma leitura do seu cérebro. No entanto, a pesquisa revelou que as pessoas que veem esses emblemas na embalagem de cigarro, elas não são afetadas pela mensagem, elas não são impactadas pela mensagem, muito pelo contrário. Essas mensagens que tem falando que cigarro mata, ou uma pessoa lá com um pulmão estragado, vai fazer com que esses fumantes tenham um estímulo muito maior para fumar. Então, houve essa reviravolta nessa pesquisa, que é justamente uma importante lição que a pesquisa traz. O uso de um produto que você tem, que envolve os seus sentimentos, sua emoção, você não consegue largar facilmente. Então, por mais que esse senador queira trazer esse emblema para fazer com que as pessoas se conscientizem sobre o uso do cigarro, ela não vai fazer com que isso diminua a venda do cigarro ou o uso do cigarro. Ela vai fazer com que crie-se mais publicidade para que as pessoas fumem. Como Martin Lindstrom, no livro A Lógica do Consumo, fala que as propagandas antitabagistas, elas não faziam com que as pessoas deixassem de fumar. Elas simplesmente propagavam muito mais a questão do cigarro. E as pessoas que já fumam iam atrás de fumar mais ainda. Então, pessoal, as empresas, as marcas que conseguem atingir o lado emocional dos seus consumidores, ela vai conseguir criar um impacto tão grande que nem mesmo uma publicidade antiproduto da marca vai fazer com que ela deixe de usar. Então é uma questão muito interessante e o neuromarketing explica esses conceitos. Então é muito interessante você entender sobre neuromarketing. Se você quiser entender um pouco, leia A Lógica do Consumo, que é um livro muito interessante, apesar dela estar um pouco desatualizada, mas quem lê, você vai conseguir ver muita coisa sobre neuromarketing. Enfim, pessoal, essa é uma breve análise sobre o filme Obrigado por Fumar. Se você ainda não assistiu, assiste esse filme que é muito interessante. E obrigado pela atenção, gostei muito desse vídeo. Obrigado pela sua visualização e se inscreva no canal.